Bom, meus irmãos, graça e paz, mais uma vez muito bom estar com os irmãos, mais um culto da juventude, onde nós vamos louvando o nome do Senhor, vamos engrandecendo aquele que é o único digno de louvor e adoração. Nessa noite eu quero saudar você com a paz do Senhor Jesus. Eu quero, se você estiver nos visitando nessa noite, que você sinta à vontade em nosso meio, que você possa saber que aqui é a casa de Deus e que o Senhor deseja falar ao seu e ao meu coração nessa noite. Bom, eu queria deixar apenas mais um recado aqui para nós, bastante importante para a nossa juventude, que nós vamos ter agora um congresso da Juventude Batista na próxima semana. Sem ser esta semana agora, que estamos na intermediária, mas na outra. Então a gente vai ter um congresso de jovens da Abansu, da Jubansu, que faz parte da nossa Associação Batista aqui, Suleste, da qual eu, pastor Maurício, somos filiados, e esta igreja é filiada. Então nós vamos participar durante 3 dias. É uma quinta, uma sexta e um sábado. Dia 30, 31 de julho e o dia 1º de agosto. Então, como quinta e sexta, o pessoal trabalha e tudo mais, vai ser às 8 horas da noite, para dar um tempo, do pessoal chegar, e no sábado vai ser às 7 horas da noite, porque aí, a maior parte do pessoal, menos pessoas trabalham. É um evento bastante especial, sempre tem algo na Jubansu durante o primeiro semestre e o segundo semestre, mas nessa ocasião, o pessoal está investindo em trazer algumas pessoas que são mais conhecidas no meio da música, nós vamos louvar o Senhor de igual forma como nós louvamos todos os domingos aqui, mas nós vamos ter o privilégio de ter pessoas que estudaram para isso e que estão ali muito bem qualificadas também para isso. Então, se você puder estar conosco para prestigiar, vai ser muito bom. A igreja está convidada, vai ser na Igreja Batista de São Mateus. Você precisa levar 1 quilo de alimento todos os dias que você for, porque eles vão usar esse alimento para contribuir com alguma instituição aí, às vezes da própria igreja, da própria Jubansu, tá bom? Então, leve lá seu quilinho de alimento não perecível e é a única coisa que você precisa para você poder entrar. Importante, nós como igreja aqui, a juventude, nós vamos fortemente no sábado. Então, se você é da juventude, deixa isso separado, seria o nosso reforculto nesse dia, a gente vai abrir mão do reforculto e a gente vai, então, para lá. A gente sabe que quinta, sexta é um pouco mais difícil, se você não pode ir, a gente entende, mas no sábado prioriza, coloca na tua agenda, separa esse tempo para você ser ministrado, ouvir a palavra de Deus e estar ali com outros jovens batistas, tendo a oportunidade de conhecer mais gente, ter novos relacionamentos. É um evento muito legal, nós participamos aqui. Desde que eu cheguei aqui, essa é a terceira ou quarta oportunidade, em anos aqui que a gente tem. Inclusive teve um ano na minha chegada que foi aqui na nossa igreja, nós tivemos esse evento aqui. Então agora a gente vai lá prestigiar os irmãos na Igreja Batista de São Mateus, que é aqui do lado, tá bom? Então não importa a faixa etária, você está convidado, mas a juventude está convocada. Amém? Esse é o único recadinho que eu tenho para deixar aqui para os irmãos. Então a gente pode avançar aqui para a mensagem, por favor, Julia. Obrigado, Ju. Bom, meus irmãos, nós estamos trabalhando a partir do texto de Mateus capítulo 7, uma série de mensagens que nós chamamos então de essencial, fundamentos para a sobrevivência do cristão nos nossos dias. Nós já estamos na 7ª mensagem, você já deve ter ouvido alguma dessas mensagens. Se você não ouviu nenhuma, é porque você não está vindo à igreja, isso é perigoso. Então venha para a igreja, porque se você está vindo, você já ouviu alguma dessas mensagens, tá bom? Então venha para os cultos da juventude e continue ouvindo essa série de mensagens até o final do ano. Hoje nós vamos para a 7ª mensagem dentro dessa temática e a gente está aprendendo basicamente como estar firmado, Acabamos de cantar isso, o Danilo selecionou muito bem a canção. Nós estamos firmados, nessa rocha que é Jesus e Ele nunca nos deixou. Então é isso que a gente está aprendendo, a estar alicerçado, a estar firmado. Igual essa imagem aqui, que eu estou alicerçado, firmado. E aqui, aqui a coisa não está muito boa. É isso que a gente está aprendendo ao longo desse ano, como estar firmado, fundamentado, alicerçado em Deus, para quando vir a tempestade, você não cair, para quando vier o tempo difícil, sua casa não desmoronar, para que você não seja aquela pessoa, aquele cristão, que quando a dificuldade vem, você se afasta de Deus, você de alguma maneira esquece o Senhor, você esquece as promessas dEle para a tua vida, aquilo que Ele fez por você na cruz. Então, que você possa continuar caminhando nesse sentido. Nós vamos caminhar assim nesta noite. Hoje pela manhã, para quem veio, nós falamos um pouquinho sobre 3 disciplinas da teologia muito interessantes. Nós falamos sobre a antropologia, que é o estudo do homem. Depois nós falamos sobre a martiologia, que é o estudo do pecado. E depois nós falamos sobre a soteriologia, que é o estudo sobre a salvação.
Todos esses estudos fazem parte da teologia sistemática. E a teologia sistemática faz parte do que tem aqui, na palavra de Deus. É uma maneira de estudar a teologia e sistematizar e organizar para que eu e você possamos entender de uma forma um pouco mais fácil. Hoje nós estudamos 3 disciplinas pela manhã. E muito legal que a última dessas disciplinas, que é a soteriologia, está muito claramente na mensagem que nós vamos falar hoje à noite, e também está naquilo que o pastor vai começar a falar a partir da próxima semana, na quinta-feira. Então, Deus deseja salvar, Deus deseja transformar as nossas vidas. Então, fica ligado, atento ao que Deus quer fazer, porque Ele está falando comigo, Ele está falando com você. Então, fica muito ligado nisso. Bom, abre a tua Bíblia então em Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. Lamentações está lá no Antigo Testamento. E, apesar de não ser de autoria clara de Jeremias, né, o texto não diz de forma muito clara que é de Jeremias, a nossa compreensão ao estudar a palavra é que essa lamentação, né, todo esse texto ele foi escrito, né, falado pelo profeta Jeremias, que tem um outro livro, né, de Jeremias na sua Bíblia. Então, Lamentações é um livro de lamentos. É um livro de lamentos aqui do profeta Jeremias. Então, abre aí sua Bíblia, Lamentações, capítulo 3, verso 21 até o verso 23. Nós vamos ler a palavra de Deus. Eu vou ler na versão NVT, nova versão transformadora. Ainda ouso, porém, ter esperança. Ainda ouso, porém, ter esperança. Quando me recordo disto, o amor do Senhor não tem fim. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus de misericórdia e graça, nós queremos orar nesta noite mais uma vez, Pai. Nós queremos orar porque sabemos que através da oração nós nos relacionamos contigo, falamos com o Senhor e sabemos que o Senhor está nos escutando, que o Senhor está nos ouvindo. Então nós queremos neste momento pedir que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra, que nós venhamos a entender, a compreender aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, que o Teu Santo Espírito, Pai, que já nos traz aqui a iluminação desse texto, possa iluminar também, fazer compreender os nossos corações, que nós saiamos daqui diferentes, renovados, transformados pela mensagem que o Senhor tem para nós nesta noite, Pai. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, meus amados, a esperança é amplamente considerada uma das necessidades psicológicas. Eu vou pedir uma gentileza, fecha esse ventilador aqui para mim, por favor. Muito obrigado, Marquinhos. A esperança é amplamente considerada uma das necessidades psicológicas mais importantes para a sobrevivência do ser humano. Ter esperança é importante para o ser humano sobreviver. Ela não substitui as necessidades físicas que nós temos, como água, comida e oxigênio, mas é um dos fatores que nos ajuda, que mais nos ajuda, nos motiva a continuar vivendo. Ter esperança, ter propósito. E enfrentando ali os nossos sofrimentos e encontrando forças para a gente seguir em frente. Então, ter esperança é, cientificamente e também, né, a partir de toda a experiência humana, algo extremamente importante. Eu quero destacar 3 formas de evidenciar isso para você. Então, por que a esperança ela é tão importante? Quando a gente olha para a psicologia, por exemplo, a gente sabe que pessoas com esperança tendem a lidar melhor com doenças, perdas ou dificuldades. Pessoas com esperança lidam melhor com doenças, perdas e dificuldades. Elas persistem mais, cuidam mais da sua própria saúde e têm menor risco de desenvolver desesperança profunda. Então, quando eu tenho esperança,
psicologicamente falando, eu estou mais preparado para os desafios da vida que virão me assolar de alguma forma, e ao ter esperança, eu estou me prevenindo da desesperança. Tudo bem? É assim na psicologia. Outro campo de estudo e de entendimento é a medicina. A medicina vai nos dizer que pacientes que mantêm a esperança costumam aderir melhor aos tratamentos e, em muitos casos, apresentam uma melhor qualidade de vida durante um processo de recuperação de alguma doença. Então, ter esperança para pacientes, né, a medicina também vai nos alertar o quão importante é. Eu não sei se você já ouviu falar de algum caso assim, eu já escutei algumas vezes, de que pessoas, por exemplo, que estavam em situação de câncer, por exemplo, tiveram as suas chances de cura aumentadas a partir da esperança que elas tinham de que elas poderiam ser curadas. Não tem nenhuma comprovação, nenhuma base científica para isso que eu acabei de comentar, tudo bem? Se tiver um médico entre nós, ele vai me chamar para falar no final, então é melhor eu avisar. Não tem uma base científica comprovada, mas existem teorias que apontam para isso. E existem casos, né? Pessoas que a gente sabe que quando possuem esperança, têm uma probabilidade maior de sobreviver às doenças. Então, né, e uma delas é o câncer. Então, nós temos esses dois pontos aqui, a psicologia e a medicina. O terceiro, que a esperança é importante. Por que que eu ainda deveria ousar ter esperança, como diz o texto? Olha lá, casos de sobrevivência extrema. Casos de sobrevivência extrema também é necessário ter esperança. Há inúmeros relatos de sobreviventes de guerras, naufrágios, desastres, que dizendo que aquilo que manteve eles vivos foi exatamente a convicção de que ainda tinha um motivo para eles continuarem lutando. Foi o que manteve eles vivos. Em seus barcos, aviões, montanhas, vales, seja qualquer dificuldade, em situação extrema que essas pessoas estavam, elas alegam que ter um pouco de esperança foi o que fez com que elas sobrevivessem. Eu quero te fazer uma pergunta. Quem aqui já assistiu em algum momento, né, da sua vida a um bom filme de sobrevivência? Levanta sua mão assim, ó, para eu ver. Sabe? Já veio um aí na sua cabeça, né? De cara, provavelmente teve um na sua cabeça que você fala, eu assisti esse filme e eu lembro, né, que o rapaz ou a moça estava sofrendo e aí ele estava lá no meio da neve, no meio do fogo, no meio do não sei o quê, e ele conseguia, ele tinha esperança, ele abriu uma porta, depois ele ia para outra e aí se desenrolava aí o seu filme. Eu tenho, né, uma lista de filmes, para ser sincero, eu gosto muito de filmes assim, que arremete a situações de sobrevivência extrema e que a pessoa precisa da esperança para poder, então, né, sobreviver a este evento. E eu tenho alguns na minha mente, eu quero falar de 3 filmes hoje com você, para você lembrar. Você vai conhecer, provavelmente. 2 eu vou falar agora e 1 eu vou guardar para o final, que é o melhor de todos, tá bom? O primeiro desses filmes que eu quero... agora já pode apagar a luz aí, que a gente vai começar o cinema. Tá bom? Pode apagar com força. Isso, tá bom. Porque aí você não dorme, né? Você não vai dormir assim, certo? Então, olha lá. Quem lembra desse filme? Qual que é o nome? Náufrago. Olha que rapaz bonito que ele está aqui, não tá? Quem já assistiu? Bastante gente assistiu? Náufrago? Então, esse rapaz aqui, apesar de não parecer muito, é o Tom Hanks, né? Um ator de Hollywood bastante famoso, mas aqui ele está detonado no filme, porque a situação dele era feia, né? O que aconteceu? Ele estava num avião, e aí esse avião cai, né, ali no meio de uma ilha remota e tudo mais, toda a galera que está com ele morre, e ele está numa ilha, no meio do nada, sem sinal, sem zap, sem nenhum contato, e ele precisa sobreviver. Ele precisa sobreviver de alguma forma. E aí ele fica lá isolado por anos, né? Essa barba não cresceu aqui em uma semana. São anos. Ele passa então a viver como um nativo nessa ilha. Primeiro ele é tomado de uma desesperança, então ele acha que não tem muito o que fazer. Mas depois ele começa a ter esperança de que ele pode, sim,
sobreviver. A sua esperança de voltar para casa é o que acaba mantendo ele vivo, para ele poder então se organizar, fazer lá a jangada dele, a canoa dele. Já te dei alguns spoilers aí do filme, para ele então conseguir chegar. Sabe a outra, chegar de volta, né, para sua família. Sabe a outra coisa que mantém ele vivo? Sabe a outra coisa que dá esperança para ele? Wilson! Quem assistiu vai lembrar, né? O que é o Wilson, para quem não assistiu o filme? Isso aqui é sangue. É sangue da mão dele. Ele estava muito bravo porque ele estava cheio de desesperança. E aí quando ele estava cheio de desesperança, num lapso, né, de nervoso, ele foi lá e ele bateu a mão com força nessa bola e aí ficou aqui a marca da mão dele. E aí ele olhou depois de um tempo ali no filme e ele falou, poxa, parece uma pessoa. E a bola é de uma marca lá, né, um tipo de bola chamado Wilson. E aí ele então começa a chamar a bola de Wilson. E a bola se torna a maneira dele manter a sua esperança viva, porque ele precisava se salvar e ele precisava salvar o Wilson também. E aí ele começa então a jangada dele e tudo mais. Eu não vou te contar o que acontece com o Wilson, você assiste o filme e descobre, tá bom? Mas não é bom o que acontece com o Wilson. Tá bom? Já te adianto. Mas com ele fica tudo bem, tá bom? Então, para o Wilson, desesperança, para o Tom Hanks, esperança, tá bom? Segundo filme, vamos lá. Quem já assistiu? Gravidade. Já ouviu falar desse filme? Quem já assistiu Gravidade? Levanta a mão aqui. Nossa, só isso? 2 ou 3 pessoas assistiram Gravidade? Você vai assistir um pouco de Gravidade agora comigo, tá bom? Você vai assistir um pouco de Gravidade. O que é a história de Gravidade? Fica tranquilo que é só 2 minutos, tá bom? Não vai achando que a gente está no cinema, por favor, a gente está na igreja. Mas vai ser importante para você entender isso que a gente está falando. Então, o que acontece no filme Gravidade, né? Essa aqui é a Sandra Bullock. Ela vai para uma expedição, né, no espaço, com um monte de companheiros ali dentro de uma nave, né, espacial. E aí acontece um acidente no ar ali, os companheiros dela todos morrem, a nave deles é atingida, tem toda uma confusão ali, e ela se vê sozinha no espaço. No espaço. E aí, você está sozinho no espaço, a chance de sobreviver, né, não é muito alta. Mas ela, de alguma forma, sem comunicação com a Terra, sem suprimento para sobreviver, com pouco oxigênio, porque o oxigênio é essencial ali naquela situação, oxigênio acabando, pouco tempo de vida, essa mulher, então, ela precisa ter esperança de que tudo vai ficar bem. Então, nós vamos assistir um trechinho de Gravidade agora. Se puder inverter a luz para mim, que é melhor, não? Ah, não. Gravidade. Pronto. E aí, emocionante, não? Emocionante, não dá um... Olha o tanto de coisa que essa mulher estava passando ao mesmo tempo, né? Estava tudo de ponta cabeça na situação que ela estava vivendo. Qual era a probabilidade dessa mulher sobreviver? Mas ela não perdeu a esperança. E ela não sabia lá o manual, mas era em outro idioma, mas ela tentou de outra forma. E ela falou, eu tenho 2 opções, ou eu vou morrer, ou eu vou tentar, eu vou sobreviver. E ela continuou persistindo, e ela não deixou de maneira alguma que a esperança dela, né, fosse perdida. E sabe o que é mais que me chama a atenção nessas 2 histórias que eu falei aqui para os irmãos? Sobre como, apesar de serem filmes, como esses 2 personagens, eles confiaram, né, eles acreditaram que poderiam sobreviver mesmo numa situação extrema. E aí a gente leu ali, né, o texto de Lamentações, capítulo 3, e a gente acaba de entender, então, assistindo um filme secular, de que é importante ter
esperança. E a gente lê um texto onde o profeta estava numa situação caótica com aquele povo e ele traz uma mensagem de esperança. Assim como a gente vê nas telinhas, nos filmes, a gente vê também na palavra de Deus, de que a esperança, ela é uma ferramenta necessária mesmo quando tudo parece que vai dar errado, quando parece que não tem mais nenhum jeito. É necessário ousar ter esperança. É necessário ousar ter esperança e confiar que aquilo que parece impossível não é impossível. Não é impossível. É interessante porque nesses filmes, esses dois personagens, a gente está falando de sobrevivência, né, na Terra. Eles estão ligando a sua esperança a uma sobrevivência terrena. Eles estão ligados a isso. Mas quando a gente olha, né, para o texto que a gente leu, e aí se você tiver com a sua Bíblia aberta ainda, Lamentações 3, 21, o verso dizia assim, ainda ouso, porém, ter esperança. É engraçado, né, porque a gente vê essa mulher e o homem do filme do Náufrago agarrados ali a uma esperança, querendo voltar de toda maneira para sua família, para os seus empregos, para a sua vida. Eles queriam voltar a ter uma vida normal, eles queriam poder voltar para a civilização e voltar a viver as suas vidas, voltar para o seu lar. Mas e quanto a nós? E quanto a nós? Aonde que a gente tem depositado a nossa esperança? Aonde a gente tem, como que a gente tem se agarrado com tanta força, ou não, sem nenhuma força nas nossas esperanças? Como que a gente tem sido, será que a gente tem ousado ter esperança, como diz ali o profeta Jeremias, em meio ao caos? Será que a gente tem ousado ter esperança? Será que a gente tem, de alguma maneira, aprendido com a palavra de Deus, que nos ensina que nós devemos ter essa esperança? E se a gente tem tal esperança, a gente tem esperança no quê? A gente tem esperança em quem? Onde está a nossa esperança? Como cristãos, esquece agora um pouco o universo dos filmes, né? Uma narrativa, uma ficção, que fala sobre uma esperança terrena, a esperança que é necessária para eu e você sobrevivermos. Nós falamos disso no começo dessa ministração, mas agora a gente vai transferir para falar de uma esperança que não está ligada às coisas desta terra. Está falando de uma esperança muito mais futura, muito mais eterna. E aí eu vou te falar por que a gente está lendo o texto de Jeremias. Porque o contexto de Jeremias é o seguinte, quando ele escreve essas palavras, ele está no ano 586 antes de Jesus Cristo vir à Terra. E o contexto é que Jeremias, junto com aquele povo, está em meio ao exílio babilônico. E eles já não suportavam mais viver naquele lugar. Eles estavam longe das suas terras, sofrendo na mão dos babilônicos. Eles tinham saudade da sua casa, eles tinham saudade do seu Deus. Eles até já reconheciam os seus pecados, reconheciam a dureza dos seus corações, porque, não sei se os irmãos se lembram, mas o exílio só acontece porque o povo está dando mancada atrás de mancada com Deus. E Deus então permite que os babilônios possam assolar o povo israelita. E aí então eles são retirados da sua terra e são levados para uma terra estrangeira por um povo mau, por um povo ruim. Os babilônicos são um dos piores povos que existiram na terra. E eles estão ali, reféns daquelas pessoas, sem sua casa, sem poder adorar o seu Deus, sem poder fazer absolutamente nada. A situação deles era tão crítica, mas tão crítica, que estavam existindo diversas matanças no meio do povo de Deus naquele momento. Os babilônicos matavam por hobby, por prazer. A população que antes era numerosa de israelitas estava começando a ficar quase que extinta, uma população pequena. As suas casas acabadas, os seus templos destruídos, queimados, sem a possibilidade de prestarem culto. A situação da fome era tão grave, mas tão grave, que as mães estavam comendo os seus próprios filhos, porque não tinham comida. Nós temos aqui um relato de canibalismo. Mães comendo os seus próprios filhos. De tamanha fome que existia, de tamanha assolação que esse povo vivia. E o livro de Lamentações, como eu te disse, é um livro de lamento. É um livro de choro, de tristeza, de reconhecimento.
profundidade, não é algo superficial, é o fundo do fundo do fundo do poço. E esse é o contexto de que Jeremias fala isso. E a grande pergunta que a gente tem que fazer para nós, baseado nisso que a gente viu aqui nos filmes, no que a gente acabou de ler aqui, acabei de te contar o contexto ali da situação de Jeremias e daquele povo israelita naquele momento da história, a grande pergunta é: como que é possível ter esperança em meio a todo este caos? Como que é possível ousar ter esperança quando o cenário é completamente desfavorável? Desfavorável. Olha o que diz o profeta no verso 22. Avança mais um verso para frente. Ainda ouso, porém, ter esperança, quando me recordo disto. Quando me recordo. O profeta precisa lembrar de algo. O que ele lembra? Que o amor do Senhor não tem fim. Todas as situações catastróficas que estão acontecendo na vida daquele povo, tudo parece que vai chegar ao fim. E o profeta diz: olha, eu ainda, porém, eu ouso ter esperança. Eu ouso acreditar. E para que eu possa acreditar, eu preciso me lembrar de uma coisa muito importante. Então a esperança está relacionada à memória. A lembrar de algo. A lembrar de que o amor de Deus não tem fim. Não tem fim. O amor do Senhor não tem fim. Deus, Ele me ama de maneira infinita. Infinita. E eu preciso trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Então eu preciso me lembrar cotidianamente, quando a coisa não estiver muito boa, eu preciso me lembrar que o amor do Senhor pela minha vida não tem fim. Grande é a sua fidelidade. Grande é a fidelidade do Senhor, não tem fim. O Senhor não ama e depois deixa de amar. Ele apenas ama. Ele ama de forma sobrenatural. Como então, pastor? Como que eu posso ousar ter esperança no meio das adversidades, no meio das dores dessa vida? Como que eu posso ter esperança nesse grande amor de Deus que você está falando? Me lembrando daquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Me lembrando daquilo que Deus faz todos os dias por mim, que é renovando as suas misericórdias. É assim que eu posso ter esperança para seguir a minha vida quando tudo parece que não está bem. Quando tudo parece que está caótico e que vai dar errado. Eu preciso ousar ter esperança de me lembrar aquilo que Jesus Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Eu preciso me lembrar que todos os dias Deus derrama a misericórdia dele sobre a minha vida. Deus, ele já fez o inimaginável lá na cruz. E embora sendo Deus, Danilo leu aqui para nós, ele não se apegou ao fato de ser igual a Deus. Então ele se faz carne, ele está aqui conosco. Ele veio aqui em carne conosco, ele morreu por nós. Então, ele já fez algo que é inimaginável, é Deus se tornando homem e morrendo por mim. Isso é inimaginável. Isso é uma coisa que não dá para a gente conceber de uma forma tão simples. E então, eu preciso me lembrar disso, e eu preciso me lembrar que todos os dias, eu continuo falhando com esse Deus que se fez carne e morreu por mim, e que Ele continua derramando misericórdia e renovando essa misericórdia sobre a minha vida. Então, o grande problema que nós enfrentamos não são as dificuldades que assolam a nossa vida, mas é o nosso problema de memória. A nossa memória é curta demais. Nós nos esquecemos com muita facilidade daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Nós nos esquecemos com muita facilidade de que todos os dias Deus derrama a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Então, quando a gente passa pelas circunstâncias da vida e que a gente não tem mais esperança,
é porque a nossa memória não está boa. É porque a gente não está olhando para a palavra de Deus e se lembrando que esse povo estava em grande aflição, mas alguém ousou ter esperança. Ousou ter esperança no grande amor de Deus, no amor infinito de Deus. E é esse um fundamento da fé para mim e para você, nós nos alicerçarmos. Eu preciso ousar ter esperança no amor infinito de Deus por mim. Isso é necessário para que nós caminhemos nesse mundo caótico que a gente está vivendo. O amor de Deus não tem fim. Não tem fim. Há uma frase teológica de um autor desconhecido, mas que muitos atribuem a Lutero, que diz assim, que nós deveríamos nos converter a Jesus não somente uma vez, mas todos os dias. O texto está, né, esse pensamento teológico está dizendo assim, olha, não é só levantar o braço na igreja uma vez, né, ou tomar uma decisão lá pelo batismo uma vez. Você deveria fazer isso todos os dias. É claro que a conversão em si é uma conversão de caminho, a conversão é um processo único. Né? É uma conversão, estava indo por um caminho, opa, dei spoiler. Você não viu, né? Você não viu nada. Hoje eu estou atrapalhado com essas tecnologias. Isso que vocês não assistiram minha aula na escola bíblica, geralmente eu faço essas coisas também. Então, amados, até me desconectou aqui. A gente precisa se lembrar disso. Que nós não deveríamos nos converter a Jesus apenas uma única vez. Tem gente que vem, toma uma decisão ao lado de Jesus, aceita Jesus, aí vai, faz uma nova vida, se batiza e tudo mais. E aí depois ele coloca Jesus numa prateleira, lá num cantinho, num lugar, e não se lembra todos os dias daquilo que Jesus fez por ele. Então quando esse teólogo fala isso, são palavras sábias. Porque depois que eu me converto a primeira vez, eu deveria me converter todo dia deveria me lembrar do amor infinito desse Deus por mim. Eu não posso me esquecer isso, isso é como uma manchete de jornal, que quando eu abro os meus olhos de manhã, a primeira coisa que eu tenho que pensar, Deus me ama, o amor dele por mim é infinito, ele entregou a vida dele na cruz por mim, as misericórdias dele se renovam por mim hoje, mais uma vez elas se renovam. Então eu preciso me lembrar disso, eu preciso trazer isso à memória. E já que a gente está falando de filme hoje, né? Já que a gente está falando um pouco de filme hoje, tem um terceiro filme, que para mim ele também tem essa pegada de ousar ter esperança, de ter e me chama muita atenção, porque é uma animação infantil, e eu gosto muito. E não é essa parte. Ixi. Espera aí. Bota aí de novo aí, Júlia. Talvez eu tenha cometido um erro ali, tá bom? Espera aí. Deixa eu ver uma coisa. Isso, é esse aqui, ó. Pronto. Você finge que não viu o outro, tá bom? Então, o filme, né, que eu estou falando que me chama a atenção é o Procurando Nemo. E vocês lembram dessa personagenzinha no Procurando Nemo? Quem que é? É a Dory, né? Ela não é a personagem principal do filme, né? Mas ela está ali andando junto com os principais. E a personagem Dory, a história da Dory ela é bastante interessante, porque ela é uma peixinha azul, como você está vendo. Quem já assistiu Procurando Nemo? Isso, é quase todo mundo, né? Então está todo mundo aí sabendo do que eu estou falando. Ela é uma peixinha lá, azul, no filme, tal. E qual que é a grande característica que o filme marca na Dory? Ela é o quê? Esquecida. Ela é esquecida. Ela esquece tudo. E ela, inclusive eu me pareço com a Dory na maior parte do tempo. Que eu também esqueço bastante as coisas. E aí ela está sempre ali, né? Ó, o que eu vim fazer aqui mesmo? Né? Às vezes eu faço isso até aqui na mensagem, já aconteceu alguma vez, você já viu, né? Você também faz isso. Você também faz isso. Às vezes na vida você fica, o que eu estou fazendo aqui na igreja mesmo? O que eu estou fazendo mesmo com Jesus? Jesus, né? Morreu na cruz, o que foi depois que aconteceu?
Ixi, não li essa parte, não tenho tempo. Esqueci de ler. Esqueci, morreu na cruz, depois... ressuscitou. Ressuscitou. Aí depois foi o que mesmo? O que aconteceu? O que foi que aconteceu, Danilo, depois? Não sabe, né? Esqueceu também. A gente esquece, né? A gente esquece de ler a Bíblia. A gente esquece a história de Jesus. A gente esquece o que Ele fez na cruz por nós. A gente esquece os milagres que Ele fez. A gente esquece a provisão que Ele nos dá. A gente é bem Dory. A gente é bem Dory, bem parecida. Bem parecida. Ela tem, né, no filme uma doença que é a perda de memória recente. E durante o filme ela não se lembra para onde ela está indo. Ela não lembra das instruções que ela recebe. Ela perde o foco das tarefas que ela está fazendo. Ela vive uma vida completamente perdida por não se lembrar completamente daquilo que ela estava destinada a fazer. E aí é interessante a gente pensar nisso, porque nós, né, como cristãos, muitas vezes a gente se perde no meio da caminhada cristã. A gente se perde. Então a gente tem um livro, esse aqui, que é o que deveria nos orientar, que deveria nos guiar na nossa vida, e às vezes a gente esquece dele. E aí eu quero ter esperança, mas eu tenho a fonte da esperança à minha disposição e eu não abro. Eu quero ter esperança, mas eu não consigo, por 5 minutos do meu dia, falar com Deus. Me relacionar com aquele que me criou, que me salvou. E aí eu quero ter esperança. Esperança. E quando tudo está muito, muito, muito ruim, o que eu faço é lamento. É lamentação. É murmuração. É procrastinação. Eu faço tudo, menos me lembrar daquilo que o Senhor já me ensinou. Daquilo que o Senhor já me disse. Daquilo que Ele fez por mim. Porque eu não busco na palavra, eu não busco no Evangelho de Jesus Cristo. E muitas vezes eu me esqueço desse amor infinito, desse amor gigantesco de Deus por mim. Então a verdade, meus irmãos, é que todos nós a gente precisa deixar de ser Dory, né? A gente precisa começar constantemente a nos lembrar do tamanho do amor de Deus por nós. A gente tem que lembrar o quanto esse Deus nos ama. Porque é só assim que a gente pode ousar ter esperança na nossa vida. Se a sua esperança, nosso pastor falou sabiamente aqui sobre relações de dinheiro agora há pouco, se a sua esperança está relacionada a ter um cargo novo, se a sua esperança está relacionada a ter um parceiro ou uma parceira na sua vida para casar, se a sua esperança está condicionada a um dia você ser pastor, você ser do ministério de louvor, você ser promovido, eu sei lá, se a sua esperança está condicionada a isso, se a sua esperança está voltada para isso, você está com o foco errado. Você está igual a Dory no filme lá, perdida no meio do mar, e aí às vezes tem que parar, o que eu vim fazer aqui mesmo? E talvez hoje seja o dia de você se fazer essa pergunta, o que eu vim fazer aqui mesmo? O que você veio fazer aqui hoje? Não precisa responder para mim não, responde no teu coração. O que você veio fazer aqui hoje, irmão? O que você veio fazer aqui hoje? Quando a gente fala que a gente precisa usar ter esperança no amor de Deus, nesse amor que não tem fim, a gente precisa se lembrar de 2 coisas. E eu te falei lá no começo que de alguma forma a gente ia cair na soteriologia, lembra? A gente precisa lembrar de 2 coisas, porque se a gente precisa ousar ter esperança no amor de Deus, a gente precisa entender o que é o amor de Deus. O que é o amor de Deus por mim? O que significa Deus me amar tanto assim? A ponto de se entregar por mim. O que isso significa? E existem 2 formas de Deus demonstrar o seu amor. Existem muitas, mas eu vou falar de 2 nessa noite com você. A primeira delas é a misericórdia. A primeira delas é a misericórdia. Avança comigo no verso 22b agora, e no 23, que foram o texto que a gente leu, o 22b e o 23, que diz assim: suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade, suas misericórdias se renovam cada manhã. Você percebeu que a misericórdia de Deus
sobre nós, ela é tão grande que o texto fala 2 vezes da palavra misericórdia. É tão grande esse amor de Deus por nós, essa misericórdia que Ele derrama por nós, que o mesmo trecho tem 2 vezes a palavra misericórdia, que é para você ter convicção de que Deus é misericordioso com a minha vida e com a tua vida. Para você entender que a misericórdia é um gesto de amor de Deus por nós. E aí o texto diz que essa misericórdia ela é inesgotável. É uma fonte que não para de jorrar. Então, se hoje Deus derramou misericórdia por você, amanhã você não vai acordar com falta de misericórdia. A misericórdia continua disponível. Continua, é uma fonte que não tem fim. Porque é essa fonte de amor de Deus. A misericórdia é amor de Deus por mim e por você. Todos os dias se renova, todos os dias. Na prática, o que isso significa? Que todos os dias, e aí é importante a gente entender exatamente o que é a misericórdia. Na prática, o que é a misericórdia? Todos os dias, Deus poderia me condenar pelos meus pecados. Todos os dias, Deus poderia me condenar pelos meus pecados, por tudo aquilo que eu faço de ruim e de errado, que desagrada, que desobedece ao Senhor. Mas todos os dias Ele decide não colocar essa punição sobre mim. Todos os dias Ele decide me amar sem limites, derramando a sua misericórdia sobre a minha vida. A misericórdia, ela é um gesto generoso de Deus por nós pecadores, que faz com que Deus não nos aniquile quando nós merecíamos ser aniquilados. Nós merecíamos. Eu merecia pagar o preço dos meus pecados. Se você olhar bem para dentro de você, você sabe que você também merecia. Eu merecia tudo isso. Então a misericórdia de Deus é Deus não me dando aquilo que eu mereço, mas Ele me dando algo muito precioso, que é o seu perdão. Então, isso é a misericórdia. Imagina que você é um juiz e você foi ali contratado, de alguma forma, para condenar criminosos. Esse é o seu papel, condenar criminosos. E aí você tem na sua frente vários criminosos. E um desses criminosos, ele confessa que ele já roubou muitas vezes. Ele confessa isso. E aí, a sua ação natural como juiz seria qual? Vamos pensar nos nossos dias. Qual seria a ação natural de um juiz? Condenar. Se a pessoa confessa o crime, ela é condenada. Certo? Pois bem, nós somos o ladrão dessa história, certo? Nós somos o ladrão. Deus é o juiz. A misericórdia é Deus decidindo não nos condenar pelos nossos roubos. Isso é a misericórdia. E Deus derrama essa misericórdia quando eu e você reconhecemos que todos os dias nós cometemos pecado e que nós nos afastamos da presença dEle e que nós o reconhecemos como o Senhor das nossas vidas. Então essa misericórdia, ela é uma maneira de Deus nos abrir uma porta de encontro a Ele. Mas, além da misericórdia, aqui a gente tem um combo, Além da misericórdia, que é Deus não me condenar por aquilo que eu merecia ser condenado, nós temos também a graça. A graça, que é a segunda forma de eu entender o amor infinito de Deus por mim. Infinito. Porque se a misericórdia é a ação de Deus em não me condenar quando eu merecia a condenação, a graça é o presente que nós não merecíamos receber, mas ainda assim Deus nos deu. Aquilo que eu merecia era condenação, era juízo. Eu merecia o inferno, mas o que Deus me entrega com sua graça é salvação, é vida eterna. Deus me dá um presente cujo qual eu não mereço. Eu não sou merecedor da graça de Deus, você não é merecedor.
Não tem nada que eu ou você possamos fazer para merecer a graça de Deus. Não há meritocracia no processo da salvação. Não tem nada que eu possa fazer. A única atitude que eu posso ter é reconhecer a Jesus Cristo como meu Salvador. Romanos capítulo 10, verso 9 vai dizer: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e você crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. É isso. Essa é a graça, é o presente. É um presente, um favor que Deus te dá, que você e eu não merecíamos receber, mas Ele ainda assim nos dá. Percebe como Deus te ama? Percebe como Deus me ama? Aquilo que eu merecia receber, que era castigo, Ele não me deu. E aquilo que eu não merecia receber, que era a vida eterna, Ele me entrega através de Cristo Jesus. Tito 2,11 vai dizer: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. João 1,12 vai dizer: contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E principalmente, meu amado, Efésios capítulo 2, verso 8, vai nos dizer: pois pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Esse é o tamanho do amor desse Deus por você. Esse é o tamanho do amor desse Deus por mim. Um Deus de misericórdia e graça. De misericórdia e graça. Se a misericórdia e a graça são a prova do amor infinito de Deus por cada um de nós, então, o que resta a cada um de nós é aceitar isso no nosso coração. É aceitar isso no nosso coração. É receber a misericórdia e a graça e ter esse amor infinito desse Deus sobre a minha vida. Agora, eu preciso constantemente me lembrar e trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. E o que me traz esperança é que o Deus de toda misericórdia e graça me ama. Esse precisa ser o meu primeiro pensamento pela manhã. Quando eu abrir os meus olhos e vier qualquer situação à minha mente, ou no meu celular, com as notícias do dia, ou no trânsito, quando eu estiver indo até o meu trabalho, eu preciso me lembrar que a misericórdia e a graça de Deus estão sobre a minha vida, porque o Senhor me ama. Porque o Senhor me ama. Assim como aqueles filmes de esperança que a gente falou tanto hoje, é necessário que a gente também tenha um filme favorito na nossa mente. É um filme gospel esse, tá bom? É um filme gospel. O título do filme é O Grande Amor de Deus por Mim. O grande amor de Deus por mim, que com graça e misericórdia me alcançou. Esse é o título do filme. O autor é Jesus Cristo. E aí esse deveria ser o nosso filme favorito. Esse deveria ser aquele filme que a gente não pode esquecer nunca. Que a gente sabe todas as falas. Que quando vai falar, a gente vai falar: ah não, aqui? Não, aqui eu sei. Aqui ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E depois ele passou um tempo, mas ele ascendeu aos céus. Mas tem mais. A mensagem não acaba aqui. Ele fez uma promessa. Qual é a promessa dele? De que um dia ele vai voltar. E ele vai me levar para morar com ele. Ele me prometeu. João capítulo 14 diz que ele preparou uma morada celestial para mim. Para viver com ele para sempre. É isso que me traz esperança na minha vida. Não é a notícia de uma promoção. Não é a notícia de um aumento salarial. Não é a notícia de que meu filho foi bem nas provas finais. Ou de que finalmente aquela garota ou aquele garoto respondeu a minha mensagem. Isso pode sim trazer algum tipo de alegria para a nossa vida na terra. A tua esperança relacionada à tua sobrevivência humana, ela pode e deve ser alimentada. Ela é um fator psíquico importante para nós. Nós vimos isso no começo dessa mensagem. Mas ela não é tudo. Amado, a esperança do texto de Lamentações, capítulo 3, não é uma esperança para as coisas desta terra.
Por mais que as situações sejam adversas, a promessa de esperança divina é uma promessa eterna. Eterna. A gente falou que precisava se lembrar sempre de um filme, né? Um filme mais precioso da nossa vida. E eu quero te convidar a imaginar esse filme. Abre a sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 53. Sabe o filme que tem que passar na sua mente e na minha? É o filme que nos lembra de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. É um filme que nos lembra do amor grandioso dele por mim na cruz do Calvário, morrendo em meu lugar. Esse filme não posso esquecer. Eu preciso saber todas as falas. Nós vamos ler alguns versos. Nós vamos ler Isaías 53, do 2b até o 7. 2b. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém que os homens escondem o rosto, ele foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si ele levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo, ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro, ele foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Esse é o filme que nós precisamos recorrentemente nos lembrar. É o filme que todas as vezes que eu penso e que eu me lembro, eu preciso me converter de novo. Lembra da historinha da frase do Lutero? Essa história desse filme não pode ser uma memória distante na minha mente. Eu preciso me lembrar de forma recorrente. De forma recorrente. Aquilo que me traz esperança. Jesus morreu na cruz por mim. Ele pagou os meus pecados. Ele foi esmagado no meu lugar. Essa é a verdadeira mensagem que eu preciso me lembrar. É isso que precisa estar na minha mente. Esse é o filme que eu preciso assistir. E para nós caminharmos para o final, agora sim o slide que eu soltei com antecedência. No filme do Procurando Nemo, quando a Dory ela se perdia, né, no seu problema de memória, ela falava uma frase que é bastante interessante e que vira até uma musiquinha, né, durante o filme. Quem lembra? Continue a nadar, para achar a solução, nadar. Certo? E aqui, talvez para nós cristãos, a gente precisa aproveitar essa mensagem da Disney, né? Não aproveita tudo que a Disney tem não, que tem coisa que é bem ruim, tá? Mas essa daqui é boa, tá bom? Não vai achando que a Disney é Deus, a Bíblia e a Disney. Não, não é, tá bom? Então, foca nesse aqui só. A gente precisa se lembrar, porque a Disney deixou uma mensagem bacana aqui. E aí eu quero trocar a música. Por quê? Porque o pastor faz essas coisas. Tá bom? Então a musiquinha que eu quero que você comece a cantar quando você começa a esquecer, quando você começa a ter seu probleminha de memória, quando você começa a esquecer
que Jesus morreu por você, que a sua esperança não está nas coisas dessa terra, mas é uma promessa real de um amor de Deus infinito pela sua vida. Quando você começar a se esquecer, você vai lembrar dessa musiquinha, mas você vai cantar de uma outra forma. Você vai cantar assim, ó. Continue a ousar, continue a acreditar, para achar a solução, esperançar. Esperançar. É um verbo pouco utilizado. Tem gente que às vezes talvez nunca nem tenha ouvido, né? Esperançar. Mas é um verbo, ele existe. E ele é a ação constante de ter esperança. Você tem esperançado na sua vida? Você tem vivido de uma forma em como se você assistisse em todo o tempo esse filme de Jesus na sua mente, se lembrando, se recordando do grande amor de Deus por você e por mim, se lembrando da graça e da misericórdia de Jesus? É necessário esperançar, ousar ter esperança nesse amor infinito de Deus por nós. É necessário a gente ter a convicção de que Deus nos ama a tal ponto que Ele derrama misericórdia todos os dias sobre a nossa vida. Todos os dias. E que a graça de Cristo está ao alcance de todos aqueles que crerem no seu nome. Todos aqueles. E para encerrar essa mensagem, eu quero te falar algo que eu espero que você não se esqueça. Mas talvez você se esqueça. É que mesmo que a sua ou a minha memória, a nossa constante lembrança de termos ou não esperança em Deus, possa muitas vezes falhar, por mais que eu não lembre o tempo todo disso que eu precisava me lembrar, sabe qual é a melhor notícia de todas? É que isso não muda absolutamente nada em relação ao amor de Deus. Talvez você tenha se esquecido do quanto Deus te ama ao longo do caminho. Talvez você tenha esquecido o que significa receber misericórdia e graça de Jesus sobre a sua vida. E a verdade é que Deus hoje, Ele quer derramar mais misericórdia sobre mim, sobre você. Ela não se renova todos os dias, ela está se renovando agora. Sobre a minha vida, sobre a sua vida. Deus está te dando mais uma oportunidade de você trazer à memória aquilo que Ele fez por você na cruz do Calvário. O quanto Ele te ama, o quanto Ele me ama. E aí, se você não se lembrar disso, a verdade é que você está perdendo um dos maiores benefícios da vida cristã, meu irmão. Porque é tão bom lembrar. É tão bom lembrar. É tão bom acordar pela manhã com a convicção de que não importa o terremoto que esteja acontecendo lá fora, o canivete que esteja caindo, Deus me ama. Deus me ama e não é qualquer tipo de amor, não é um amor condicional como o meu. É um amor incondicional, é um amor que não tem fim. Então não importa quantas vezes eu tenha falhado com Ele, Ele vai mais uma vez derramar misericórdia sobre a minha vida. Não importa o quanto eu seja mal agradecido, mais uma vez, Ele vai derramar da sua bondade sobre a minha vida. Porque grande é a sua fidelidade. Grande é a sua fidelidade. Eu encerro essa mensagem te dizendo que assim como a esperança terrena, ela é necessária para o nosso instinto de sobrevivência, trazer à memória aquilo que nos traz a verdadeira esperança, que produz esperança eterna, é essencial para que eu possa viver uma vida plena, de entendimento do infinito amor de Deus por mim, que renova suas misericórdias todas as manhãs, e que me concede graça, a graça que eu não merecia, mas a graça que me salva.